Louvado seja Deus, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui para mais uma live, sempre aos sábados eu faço bastante lives, também nas sextas-feiras. E vou falar sobre um assunto extraordinário. A grande apostasia dos últimos tempos. Pastor Nelson Alves de Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Eu pediria que você, se pudesse, por gentileza, compartilhasse aí a nossa live com outras pessoas, mandasse o seu like, o seu coraçãozinho aí, e vamos aqui comentar sobre a grande apostasia dos últimos tempos. Texto bíblico fundamental, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3 ao 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. É um assunto também polêmico, porém necessário. Como introdução, vejamos, pois, ao longo da história, a Igreja de Cristo sempre desafiou, o mundo com a sua pregação. E ela, desafiando o mundo com a sua pregação, também ela enfrentou outros desafios e grandes desafios, como perseguições, guerras e ideologias contrárias à fé. No entanto, a palavra de Deus nos afirma, nos alerta para um perigo ainda maior, que é justamente a apostasia, ou seja, o afastamento deliberado das verdades contidas na palavra de Deus, ou das verdades sagradas da palavra do Senhor, que é a Bíblia. E nós vemos aí o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, quando ele declara que a vinda do Senhor não acontecerá sem que antes venha a apostasia, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Isso mostra que esse fenômeno não é apenas um acidente histórico, mas um sinal profético dos últimos tempos. Estejamos, pois, atentos ao que estarei aqui declarando, ao que eu estarei aqui falando. Fiz uma pesquisa bem forte aí sobre este assunto. Jesus também advertiu, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, versículo 12. Nós sabemos que o amor está escasso. Já não há mais aquele amor como antigamente. Isso até mesmo dentro das igrejas. Isso mostra que esse fenômeno não é apenas realmente um fenômeno social, mas é um fenômeno que está acontecendo em todas as esferas da sociedade, principalmente dentro das agregações religiosas. Em outras palavras, no fim dos dias, nos dias finais, haveria uma decadência espiritual, marcada pelo abandono da fé genuína, pela busca de mensagens agradáveis e pela substituição da verdade pelo engano. Sabemos que muitas pessoas têm se desviado da rota, saído realmente do convívio cristão e até praticando coisas totalmente abomináveis diante da presença do Senhor. Vivemos em uma época em que a mercantilização da fé, o relativismo moral e a inversão de valores têm corroído a vida espiritual de muitas igrejas. Essas igrejas são transformadas em palcos empresariais, líderes corrompidos com uma vida espiritual totalmente degradante, igrejas, na realidade, cujos líderes em celebridade têm levado multidões desculpem, atrás de promessas que não se cumprem, promessas fáceis, deixando de lado a cruz de Cristo e a vida de santidade, porque servir ao Senhor Jesus implica em renúncia. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Deixa eu ver aí, manda um oi para a Amanda. Não estou lendo bem aí.
Oi, Amanda, tudo bem? Então vivemos nessa época dessa mercantilização da fé. Hoje eu fiz uma live falando justamente sobre isso. E tudo isso confirma o cenário descrito, pregado nas Escrituras sobre a grande apostasia. Portanto, estudar esse tema não é apenas um exercício teológico, mas uma necessidade prática e espiritual. A advertência bíblica nos chama a permanecer firmes na doutrina, permanecer na sã doutrina, vigiar em todo o tempo e não negociarmos a nossa fé. Entender a apostasia é justamente entendermos que o tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos de uma renovação do nosso entendimento, uma renovação do nosso compromisso com o Evangelho puro e simples de Jesus Cristo. Pois somente quem perseverar até o fim, esse será salvo. Precisamos ter essa persistência, perseverar até o fim. E nós estamos vivendo momentos de grandes dificuldades. É como eu falei hoje, já fiz uma live hoje falando sobre o mercantilismo da fé. Qual é o conceito de apostasia? Apostasia vem do grego apostasia, que significa afastamento, disserção, rebelião. No sentido bíblico, é o abandono consciente da fé cristã, da verdade de Deus e a substituição dela por engano e tradições humanas e até seguirmos heresias. É diferente da fraqueza ou dúvida momentânea. Trata de uma escolha deliberada em rejeitar a verdade. A pessoa escolheu, na realidade, seguir o erro. A pessoa escolheu seguir aquele outro caminho e apostatou da fé. A palavra de Deus nos diz que no fim dos tempos alguns apostatarão da fé por seguir ensinos de demônios, a doutrinas heréticas. E algo deliberado. E o texto bíblico fundamental aí, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 4. Paulo anuncia que antes da volta de Cristo haverá um período marcado justamente pela apostasia. 1 Timóteo 4 e 1 diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos e a doutrinas de demônios. Segundo Timóteo 4, 3 a 4, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, isto é, segundo as suas próprias interpretações, os seus próprios pensamentos. Mateus capítulo 24, versículo 10 ao 12, Jesus afirma que muitos se escandalizariam, trairiam e se odiariam uns aos outros, e o amor de muitos se esfriariam. Observem que, à medida que eu estou explicando, nós podemos chegar à conclusão de que estas coisas já estão acontecendo e há muito tempo. Quais são as características da grande apostasia? Primeiro, rejeição da sã doutrina, substituição do evangelho puro por mensagens agradáveis aos ouvidos. E 2 Timóteo 4,3 fala isso, que as pessoas querem ouvir mensagens que agradam o seu ego, mensagens mas que não detonam o erro, que não detonam o pecado. E quando nós observamos, ao estudar as Escrituras, os profetas, eles detonavam o pecado. A missão do profeta era justamente mostrar como a nação estava e levar o povo ao arrependimento, levar o povo a ter uma consciência espiritual de que deveriam passar por um processo de arrependimento. Nós vemos na época do profeta Abacuque, quando ele, vendo toda essa trajetória, vendo toda essa maldade no povo, diante do povo, ele invocava: Senhor, nós precisamos de um avivamento. Aviva-nos nestes últimos momentos. E é o que nós também precisamos clamar, por um despertamento espiritual, por um avivamento espiritual. E vejam que essa característica, rejeição da sã doutrina, as pessoas não querem mais
obedecer à palavra de Deus. Mercantilização da fé, transformar a igreja em negócios. As pessoas, na realidade, eu fiz uma live hoje também falando sobre o evangelho da barganha, em que as pessoas elas buscam o ambiente da igreja, a comunidade eclesiástica, que promete prosperidade, que promete riqueza, que promete um reino aqui na terra, como se não houvesse na realidade uma vida além desta vida, e querem viver aqui no seu paraíso terrestre. Aí eu expliquei muito bem sobre como as pessoas estão mercantilizando a fé. Outra característica da grande apostasia, práticas religiosas sem vida, aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. É a religiosidade. Quando as pessoas estabelecem regras, preceitos, normas e simplesmente elas estão preocupadas com o exterior, mas não estão preocupadas com aquilo que acontece dentro do nosso coração. E Jesus detonou justamente o ensino dos fariseus quando eles estavam preocupados com a aparência. Falsos mestres e profetas, líderes que conduzem multidões ao engano. Critérios bíblicos para que nós possamos reconhecer os falsos mestres. Antes de mencionar exemplos, é importante lembrar que alguns sinais bíblicos dos falsos mestres estão nas Escrituras. Distorcem a Escritura para o seu próprio interesse. Buscam lucro através da fé ou do seu ministério. Eles procuram adquirir riquezas através da manipulação da mente das pessoas. Evitam correção e prestação de contas. Promovem uma vida pessoal ou prática contraditória com os ensinamentos cristãos, imoralidade, escândalos, etc. É o que nós estamos mais vendo na época atual. Antes, claro que acontecia, porém não sabíamos, mas hoje, através da televisão, através da mídia, através da internet, sabemos que os grandes escândalos estão por aí. Alguns atraem gregos como uma mensagem agradável. Isto é, aquilo que realmente, orelhas que coçam, né? Agradando mais ao emocional e conforto do que a convicção e a santificação. O verdadeiro evangelho leva a pessoa a uma vida de santificação, a uma vida de santidade diante da presença do Senhor. E nós temos muitos exemplos discutidos atualmente. Nós vamos ver aqui alguns nomes bem comentados nas redes, ou em artigos, ou em reportagens, né? Nós temos alguns nomes, aqui eu não vou estar citando, mas existem muitos nomes. Nós vemos aí uma das controvérsias muito forte, promover cura pela fé, de modo que alguns acusam de sensacionalismo. E nós vemos muitas pessoas envolvidas aí nessas situações. E alguns misturam a fé, a cura, a saúde, a prosperidade, de forma que pareça garantir resultados materiais. É justamente nós entrarmos em um terreno muito perigoso. Nós temos que discernir aquilo que é de Deus, né, aquilo que é do homem. Não podemos negar a ação da medicina. Haja visto, hoje eu estou aqui operado de cataratas. Graças a Deus pela medicina, Jesus podia me curar? Claro que podia. Mas tem a medicina aí para fazer. Existem coisas que a medicina não faz. Deus age além da medicina, né? Ele vai além da medicina. Aquilo que o homem não pode fazer, Deus faz. Porém, Deus deu dons aos homens. E a medicina é um dom muito forte que o Senhor deu para a humanidade. As pessoas estudam, as pessoas se preparam, elas buscam, se especializam. Nós não podemos negar jamais. E não podemos fazer essa mistura de fé, né, com outras coisas. É um terreno muito perigoso. Nós temos uma corrente teológica de doutrinas alternativas, algumas delas bem controversas, com certas interpretações acerca da natureza de Deus, acerca do pecado original, acerca de serpentes, acerca de profecias, acerca de revelações. Essas pessoas não acreditam nos dons espirituais, dizem que os dons espirituais foi apenas para aquela época.
e dizem que cessaram, né? E muitos seguem essas doutrinas, desviando-se da ortodoxia cristã, desviando-se do verdadeiro conceito que nos fala a palavra de Deus. E nós temos então muitos pregadores que enfatizam a bênção de uma maneira muito fácil. Toma lá e dá cá, dá 20 mil, 30 mil de oferta e você vai alcançar a tua bênção. E infelizmente muitas pessoas aceitam isso e fazem isso e saem, na realidade, envergonhados. E nós temos aí cultos extremos, extremistas, né? Líderes de seitas com doutrinas isolacionistas ou revelações particulares, e nós vemos muitas pessoas por aí inventando revelações, inventando profecias, falando que Deus falou, o foco é revelação, são revelações exclusivas, novas profecias que não estão em paralelo com a palavra de Deus. É uma falta de realmente de controle espiritual muito grande, e as pessoas acreditam, porque a pessoa está doente, a pessoa está desesperada, né? Aí ela pensa, qualquer caminho conduz ao céu, mas não, qualquer caminho não conduz ao céu. Qualquer caminho pode conduzir a Roma, mas não ao céu. O caminho é Jesus Cristo. E nós temos vários exemplos, né? Eu até copiei aqui, eu pesquisei, coloquei os nomes, mas não vou citar aqui. Mas vocês que pensem, que vejam, que se policiem, se o profeta ele fala alguma coisa e ele não se cumpriu, ele é um falso profeta, queridos. E nós temos isso envolvendo justamente a apostasia dos últimos tempos. E nós temos alguns críticos que apontam que a adoção de apóstolos contemporâneos, visões neopentecostais, essas igrejas neopentecostais, que muitas não estão com uma base bíblica, com base na palavra de Deus, e a pessoa ela não quer obedecer naquele grupo, vai e funda uma lá, uma outra igreja da forma dele. Igrejas... Vejamos exemplos atuais de apostasia. Igrejas transformadas em empresas, mais preocupadas com lucro e com o status econômico e social do que está preocupada com a alma e a salvação das pessoas. São pregações que não apresentam a cruz. O verdadeiro evangelho é um verdadeiro que nos oferece uma vida de renúncia, uma vida de sofrimento, uma vida de arrependimento, uma vida de santidade, mas muitas pessoas oferecem, venha como você está e fique como você está. Nós precisamos de conversão, queridos, nós precisamos cada dia de mudanças em nossas vidas. É uma mistura do evangelho com misticismo, ideologias ou práticas ocultistas. Infelizmente, nós estamos vendo muito isso, principalmente no meio pentecostal. Cristãos mornos, cristãos vivendo sem diferença do mundo, cristãos que vivem uma vida de oba-oba, uma vida de qualquer forma, uma vida de qualquer maneira. Quais são as consequências da apostasia? Juízo divino sobre aqueles que rejeitam a verdade. O juízo de Deus vai acontecer, está acontecendo. Engano espiritual profundo. Deus permite que os que rejeitam a verdade sejam entregues a um espírito de engano. Uau, eles não querem obedecer. O Senhor está falando todos os dias, está mostrando através da sua palavra. As pessoas não querem obedecer. Perda da salvação para os que abandonam definitivamente a fé. Claro, existem aqueles que pregam que ninguém perde a salvação. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu preciso permanecer servindo a Deus. Como eu devo resistir à apostasia? Permanecer na palavra de Deus, conhecer a verdade para não ser enganado. Por isso precisamos estudar a Bíblia, precisamos estudar livros afins, estar em constante vigilância, pesquisando, vendo, vigiar e orar, manter-se em comunhão constante com Deus. Cada momento, cada dia nós precisamos. E se de repente nós cometermos um erro, vamos ao Pai. A Bíblia diz, filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Amor pela verdade, que é apegar-se ao Evangelho. Eu não estou falando aqui de fanatismo religioso. Eu não sou um fanático religioso. Mas apegar-se à verdade.
comunhão com a igreja, né, fiel, não caminhar sozinho, mas permanecer em comunidade saudável, em harmonia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, vivam em harmonia. E terminando aqui, a grande apostasia é um sinal dos últimos tempos, mas também um chamado de alerta para a igreja permanecer firme, permanecer inabalável. O esfriamento da fé não deve nos assustar, mas nos levar a nos aproximarmos de Deus, a buscarmos a sua presença. E a palavra do Senhor nos diz que aquele que permanecer até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. A grande apostasia não é apenas uma possibilidade futura, mas uma realidade que já estamos vivendo. A palavra de Deus nos mostra que nos últimos tempos muitos se desviariam da fé, se desviariam da verdade, rejeitando a sã doutrina, e buscarão ensinos que alimentam as suas próprias paixões. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao versículo 4. O que vemos no nosso dia a dia é o esfriamento do amor, a distorção do evangelho, a banalização do evangelho, a banalização da santidade, que confirma o quadro profético descrito nas Escrituras. No entanto, o propósito de Deus, ao nos revelar esses sinais, não é gerar medo, mas nos fortalecer cada dia para que nós possamos nos revestir das armas espirituais, a fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a palavra de Deus, a oração, a vigilância, né? E não nos entregarmos a essas coisas. Em meio à apostasia, nós somos convidados a brilhar como luz no mundo, vivendo de uma forma íntegra e proclamando a verdade do Evangelho sem compromisso com o erro. E a verdadeira igreja de Cristo não se rende ao engano, mas persevera até o fim. E a promessa do Senhor é esta, e é certa: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11. E que esse estudo ele nos desperte, ou tenha nos despertado, nos alertado a examinar nossa fé, renovar o nosso espírito, renovar o nosso compromisso com a palavra de Deus e permanecermos fiéis até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós nos entregamos pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Hoje, Senhor, neste momento, nós fomos alertados sobre a grande apostasia dos últimos tempos, sobre o perigo que está aí nos envolvendo e que leva-nos a nos afastarmos da Tua presença, da verdade e nos quer colocar diante do engano. Pedimos que o Teu Espírito nos guarde firmes na sã doutrina, com o coração ardente, com amor inabalável por Cristo e pela Tua palavra. Livra-nos, ó Deus, da frieza, da maldade espiritual, da sedução deste mundo, das falsas doutrinas que têm enganado muitas pessoas. Dá-nos, ó Pai, entendimento, discernimento, para que nós possamos reconhecer os sinais dos tempos, e nos dá força para que nós possamos resistir às tentações e coragem para permanecermos, ó Pai, fiéis ao Teu Evangelho. Mesmo quando a maioria se desviar, que nós possamos, Senhor, ser luz em meio às trevas e que sejamos testemunhas vivas do Teu reino. Abençoa, Deus, esta pessoa que me ouviu, esta pessoa que me acompanhou, em nome de Jesus Cristo, e que o Senhor Jesus Cristo possa nos ajudar de uma forma toda especial. Eu não envolvo política com religião, meu amigo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós queremos que o Teu Espírito, Ele possa nos conduzir a uma vida de triunfo, a uma vida de glória, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos vocês que aí participaram. Amém?